Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Estoicismo Racional. Hoje nós vamos falar sobre como nunca mais ficar bravo ou incomodado por ninguém. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Vamos refletir sobre como manter a calma diante de provocações, críticas ou atitudes injustas sem perder sua paz interior. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Vamos começar. Há momentos em que a vida parece um campo minado emocional. Você acorda bem, toma seu café tranquilo, sente que o dia vai fluir sem problemas, mas de repente algo pequeno acontece. Uma mensagem atravessada no celular, uma crítica inesperada, um olhar de desprezo, e toda aquela serenidade que parecia sólida se desfaz como fumaça. É como se alguém tivesse apertado um botão invisível dentro de você e roubado a paz que custou a construir. Essa sensação de ser abalado por coisas externas é mais comum do que imaginamos. E todos nós já caímos nessa armadilha de acreditar que foram os outros que nos tiraram a calma. Mas a verdade, dura e libertadora, é que ninguém tem esse poder se nós não entregarmos a eles. Essa é a primeira grande virada de chave. Perceber que os outros só nos afetam quando permitimos. Quando uma pessoa consegue mudar o seu humor apenas com uma frase ou atitude, significa que você se tornou prisioneiro emocional dela. É como entregar a chave da sua paz a alguém que muitas vezes nem sabe que está segurando algo tão importante. E isso é perigoso, porque a vida se torna refém de circunstâncias que não controlamos. Pense em quantas vezes um comentário rápido ficou martelando na sua cabeça o dia inteiro, tirando a leveza que você tinha ao acordar. É como se a sua mente virasse um teatro, onde a cena daquela situação se repete em looping, cada vez mais forte. Mas e se fosse possível sair desse ciclo? E se existisse uma forma de viver sem permitir que essas pequenas agressões externas governassem a sua vida interior? Dominar as próprias reações não é utopia. É disciplina. Imagine caminhar por uma rua movimentada usando fones com cancelamento de ruído. O barulho da cidade não some. Buzinas, vozes, passos apressados continuam existindo, mas não chegam até você. Eles estão lá, mas você não deixa entrar. O controle emocional funciona exatamente da mesma forma. As pessoas vão continuar falando, provocando, agindo de modos que você não aprova. Mas existe um espaço invisível entre o estímulo e a resposta, e é nesse espaço que mora a liberdade. A maioria reage sem pensar, como se fosse refém do impulso. Mas quem aprende a enxergar e usar esse espaço se torna protagonista da própria vida. É nesse intervalo de poucos segundos que você decide se vai ceder à raiva ou escolher a serenidade. O coração dispara quando se sente atacado, a respiração muda, e a mente começa a trabalhar sozinha, criando diálogos imaginários e respostas que nunca foram ditas. É como uma tempestade dentro de você, mas toda tempestade um dia passa. O que a filosofia estoica ensina é que não precisamos esperar a calmaria chegar sozinha. Podemos escolher não nos afogar nela. Marco Aurélio dizia que a nossa mente tem poder sobre tudo o que pensamos e que não devemos entregar aos outros a posse sobre nossas emoções. Essa lição é como uma armadura invisível. Não significa não sentir, porque sentir é humano, mas sim não permitir que aquilo se torne dono de você. Raiva, frustração, mágoa, todas podem surgir, mas não precisam determinar seu comportamento. Pense numa situação prática. Você está no trabalho, apresenta uma ideia na reunião e alguém desdenha, joga uma piada sarcástica ou tenta diminuir o que você falou. A reação automática seria se ofender, passar o resto do dia remoendo e até criar uma tensão desnecessária com essa pessoa. Mas existe outra escolha: respirar fundo, observar e se perguntar se vale a pena perder sua paz por isso. Muitas vezes a resposta é não. Essa simples pausa muda tudo, porque interrompe o ciclo da reação impulsiva e coloca de volta nas suas mãos o volante da sua vida emocional. A partir desse momento, você deixa de ser refém do que os outros dizem e começa a decidir como quer se sentir. O domínio emocional não é sobre se tornar frio, insensível ou distante. Não é virar um robô incapaz de sentir. Pelo contrário, é reconhecer que as emoções fazem parte de nós, mas não precisam nos arrastar como correntes.
É sobre sentir raiva sem virar refém dela, sentir tristeza sem ser engolido, sentir mágoa sem transformar isso em prisão. É como aprender a surfar. A onda vem. Você não controla o mar, mas pode escolher se vai ser derrubado ou se vai usá-la para avançar. Essa é a verdadeira liberdade interior que o estoicismo aponta. Viver por escolha e não por reação. Quando você descobre isso, percebe que ninguém tem o poder de arruinar seu dia sem sua permissão. Muita gente passa a vida acreditando que os outros são os culpados pelo que sentem. É comum ouvir frases como "ele me deixou com raiva" ou "ela acabou com o meu dia". Essas frases parecem inofensivas, mas escondem uma armadilha perigosa, a ideia de que alguém fora de você tem controle sobre as suas emoções. Quando você acredita nisso, entrega sua liberdade interior de bandeja. É como dar a senha da sua própria vida emocional para outra pessoa, permitindo que ela use como quiser. A realidade é que ninguém, absolutamente ninguém, pode controlar o que você sente, a menos que você permita. Esse entendimento não é fácil, porque exige assumir responsabilidade. É mais cômodo culpar o outro, mas é muito mais libertador quando você entende que a chave sempre esteve nas suas mãos. Imagine como seria viver sem essa dependência emocional. Alguém pode até te provocar, te criticar ou tentar te desestabilizar, mas você permanece sereno, como uma rocha firme em meio ao vento. Isso não significa ignorar a realidade, mas aprender a filtrar o que entra e o que fica de fora. Assim como uma casa tem portas e janelas que você escolhe quando abrir, a sua mente também tem entradas que só você decide se permanecerão abertas ou fechadas. Essa percepção transforma completamente a forma como você lida com situações desafiadoras. Não se trata de negar a existência do estímulo, mas de escolher se ele terá ou não poder sobre você. É um exercício de maturidade que poucos praticam, mas que muda tudo. A filosofia estoica reforça essa ideia com clareza. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar um dos maiores pensadores da história, dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como reagimos a eles. Isso mostra que o que realmente nos fere não é o fato em si, mas o significado que damos a ele. Uma crítica pode ser vista como ataque ou como oportunidade de crescer. Um erro pode ser visto como fracasso ou como aprendizado. Tudo depende do espaço entre o estímulo e a resposta. Quem age no impulso perde esse espaço e se torna prisioneiro do momento. Quem aprende a reconhecer esse intervalo conquista a liberdade de reagir de forma consciente. Pense numa cena comum. Você está no trânsito e alguém te corta de forma agressiva. O impulso natural é buzinar, gritar ou se irritar. Mas a verdade é que nada disso muda a situação. Você só aumenta a sua própria tensão. Agora, imagine a mesma cena, mas com você respirando fundo e pensando: essa pessoa provavelmente está tomada pelo próprio estresse. Não preciso carregar isso para dentro de mim. Nesse instante, você quebra o ciclo e mantém a sua paz intacta. A situação continua a mesma, mas você não se deixa arrastar. Esse é o poder de usar o espaço entre o estímulo e a resposta. É simples, mas profundo. É a escolha de não entregar ao outro o volante da sua vida emocional. O mais difícil não é entender essa lógica, mas aplicá-la no dia a dia. As emoções surgem rápido, como fogo que se espalha em segundos. Por isso é preciso treino, prática constante. Reconhecer o gatilho é o primeiro passo. Quando sentir a raiva chegando, nomeie: estou irritado, estou frustrado, estou magoado. Só de colocar nome, você já cria um distanciamento saudável. Depois questione: isso vem do que aconteceu ou da forma como interpretei? Muitas vezes a dor não está no fato, mas na história que contamos sobre ele. Por fim, escolha a resposta. Pergunte-se: qual ação preserva minha paz? É esse processo que tira você do piloto automático e devolve o controle da sua vida emocional. Essa jornada não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar consciente. Todos vamos sentir raiva, frustração, tristeza. Isso é humano e inevitável. O que muda é a forma de lidar com essas emoções. Quem vive preso a reações impulsivas está sempre cansado, drenado, escravizado pelo comportamento alheio. Quem aprende a observar, pausar e escolher, responde com calma, força e dignidade.
É a diferença entre ser refém das circunstâncias ou comandante da própria vida. Esse é o convite que o estoicismo nos faz: trocar a escravidão das emoções pelo domínio de si mesmo. E quando você descobre esse poder, percebe que o verdadeiro controle nunca esteve nos outros, mas sempre dentro de você. Um dos maiores ladrões da nossa paz é a expectativa irreal que criamos sobre os outros. Muitas vezes, acreditamos que, porque trataríamos alguém de determinada forma, essa pessoa deveria agir da mesma maneira conosco. É como se existisse dentro de nós um código invisível de regras que achamos que todo mundo deveria seguir. Quando alguém quebra esse código, sentimos como se tivesse nos traído. Mas a realidade é simples e dura. Ninguém é obrigado a viver segundo os nossos padrões. Cada pessoa carrega seu próprio conjunto de valores, experiências e prioridades, e raramente isso se encaixa perfeitamente no nosso. Esperar que o mundo nos trate como gostaríamos é o mesmo que tentar controlar o clima. Você pode até reclamar do frio ou da chuva, mas isso não vai impedir que eles aconteçam. A frustração vem justamente dessa luta contra aquilo que nunca esteve nas nossas mãos. Pense na última vez em que você ajudou alguém com toda a boa vontade. Talvez tenha dado apoio num momento difícil, oferecido tempo, conselhos ou até recursos. No fundo, você esperava que se um dia precisasse, essa pessoa faria o mesmo por você. Mas quando chegou sua vez de pedir ajuda, ela não estava lá. O vazio que isso causa é enorme. Vem acompanhado de perguntas amargas. Como pode ser tão ingrato? Eu jamais faria isso. Essa dor não nasce apenas da ausência de apoio, mas da expectativa quebrada. É como se tivéssemos projetado no outro um reflexo de nós mesmos, e quando ele age diferente, a imagem racha e nos fere. Mas a verdade é que ninguém é obrigado a se comportar como nós nos comportaríamos. Quando entendemos isso, nos libertamos de uma parte pesada das decepções que carregamos. Abandonar expectativas não significa deixar de acreditar nas pessoas ou se fechar para o mundo. Significa, sim, compreender que a nossa paz não pode estar condicionada a algo que não controlamos. Quando você espera que todos ajam segundo o seu padrão, entrega a eles o poder de roubar sua tranquilidade. É como deixar a porta da sua casa escancarada, permitindo que qualquer visitante entre e bagunce o ambiente. A filosofia estoica nos lembra de focar apenas no que está sob nosso domínio. E o comportamento alheio não está. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a natureza humana é diversa e imprevisível, e que lutar contra isso é como querer impedir o vento de soprar. Essa sabedoria continua válida hoje. É inútil gastar energia tentando forçar os outros a se encaixarem no nosso molde. Exemplo prático: um colega de trabalho interrompe você constantemente durante as reuniões. Você se irrita, sente-se desrespeitado e passa o resto do dia remoendo isso. Mas se em vez de esperar que ele se comporte como você gostaria, você entende que esse é um hábito dele, algo que fala mais sobre a pressa ou a ansiedade dele do que sobre você, algo muda. Ao soltar a expectativa de que ele seja diferente, você se liberta do peso da frustração. Ele continua interrompendo, mas você não permite que isso roube sua energia. O que antes era uma fonte de irritação constante se torna apenas mais um detalhe sem importância. Isso não é aceitar abusos, é apenas escolher onde colocar sua atenção e sua energia. Existe uma frase que resume isso bem: as expectativas são a raiz de todo sofrimento. Quanto menos você espera que o mundo se encaixe no seu padrão, mais espaço cria para a tranquilidade. Isso não significa abandonar seus valores ou aceitar tudo calado, mas aprender a separar o que depende de você do que depende dos outros. Essa distinção é o coração da liberdade emocional. Quando você para de exigir que o outro seja reflexo do que você faria, começa a viver de forma mais leve. É como deixar de remar contra a correnteza e aprender a navegar junto dela, aproveitando a força do rio em vez de lutar contra ele. Essa escolha não tira sua força, pelo contrário, devolve a você a energia que estava sendo desperdiçada na frustração. Na prática, é útil fazer um exercício simples. Quando alguém te irritar ou decepcionar, pergunte a si mesmo: o que eu esperava dessa pessoa? Essa expectativa é justa ou apenas uma projeção minha? Essa reflexão muda tudo, porque faz você perceber que muitas das suas mágoas
não nasceram do comportamento em si, mas da ilusão que você criou sobre ele. Ao soltar essas amarras, você se torna mais livre, mais leve e mais sereno. Abandonar expectativas não é perder a fé na humanidade, é proteger a sua paz interior. E quando você aprende a fazer isso, descobre que a vida se torna menos carregada, porque não está mais tentando controlar o incontrolável. Existe uma armadilha invisível que muitos de nós caímos sem perceber: a necessidade de estar sempre certo. É como se cada discussão fosse uma batalha e cada divergência um campo de guerra. Quando alguém discorda de você, não parece apenas uma diferença de opinião, mas uma ameaça à sua inteligência, ao seu valor ou até à sua dignidade. A mente começa a gritar: eu preciso provar que estou certo. Eu não posso deixar isso barato. Essa urgência em vencer discussões nos esgota, porque nos coloca numa posição constante de combate. E viver em estado de guerra é pesado demais. A cada confronto, mesmo quando você ganha, sente-se drenado, como se tivesse gasto uma energia que poderia ter sido usada em algo muito mais importante. A necessidade de vencer rouba de nós a possibilidade de escolher a paz. Todos já passamos por isso. Lembre da última vez em que entrou numa discussão acalorada. Talvez tenha sido algo pequeno, como decidir qual caminho era mais rápido, ou algo maior, como um desentendimento no trabalho ou em família. Conforme a conversa esquentava, você sentia uma força interna empurrando a insistir, a provar que o outro estava errado, mesmo que custasse a harmonia. Essa é a armadilha do orgulho. Ele nos convence de que precisamos sempre sair por cima, porque perder uma discussão seria sinal de fraqueza. Mas a verdade é justamente o oposto. A pessoa que consegue escolher não entrar em todas as batalhas é a que realmente tem domínio sobre si. Não porque seja passiva, mas porque sabe que nem todo confronto vale a sua paz. Imagine uma situação prática. Alguém te acusa de algo injustamente. O instinto imediato é se defender, rebater, até devolver a acusação. Mas antes de se lançar nesse ciclo, você pode se perguntar: isso muda algo essencial na minha vida? Vale a pena gastar energia com essa batalha? Muitas vezes, a resposta é não. E nesse, não existe uma liberdade enorme. Quando você escolhe não entrar em todas as discussões, não está sendo fraco, está demonstrando força interior. Porque só alguém verdadeiramente forte consegue resistir à tentação de provar que tem razão. É uma forma de se blindar contra a exaustão emocional. Afinal, a vida já tem desafios suficientes para que você desperdice energia em guerras desnecessárias. Essa escolha não significa que você deva abrir mão dos seus princípios. Pelo contrário, significa saber separar o que é essencial do que é vaidade. Existem discussões que realmente importam, que envolvem valores, justiça ou questões sérias. Essas merecem ser encaradas com firmeza. Mas há uma infinidade de outras que são apenas sobre o ego querendo mostrar superioridade. E quando você aprende a identificar essa diferença, começa a economizar uma energia imensa. Lao Tse dizia que aquele que se apega às suas opiniões nunca crescerá. Esse ensinamento ecoa até hoje. Quem vê toda discordância como ataque, perde a chance de aprender. Mas quem abre espaço para ouvir, mesmo discordando, se torna mais sábio e mais forte. É preciso prática para abandonar essa necessidade de ter razão. Uma técnica simples é fazer uma pausa antes de responder. Respire fundo, observe seu corpo e perceba a tensão que surge quando alguém discorda de você. Essa tensão é sinal de que o orgulho está no comando. Ao dar esse espaço, você cria a possibilidade de escolher uma resposta diferente. Em vez de tentar ganhar a discussão, faça perguntas. Procure entender a perspectiva da outra pessoa, mesmo que não concorde. Isso muda o tom da conversa e mostra maturidade. Com o tempo, você vai perceber que preservar sua paz é muito mais valioso do que vencer debates sem importância. Essa mudança não apenas melhora suas relações, mas fortalece sua confiança interna. No fim, abandonar a necessidade de estar sempre certo não é perder, é ganhar. É ganhar leveza, tempo, energia e clareza. É escolher batalhas que realmente importam e deixar para trás aquelas que só alimentam o ego. Quem pratica isso não se torna menos respeitado, pelo contrário, passa a ser visto como alguém que tem uma calma firme, que não precisa provar nada a ninguém.
Essa serenidade inspira confiança, porque mostra que a sua força não depende de vencer discussões, mas de escolher sabiamente quando falar e quando silenciar. Essa é uma das grandes lições que o estoicismo nos ensina: não desperdiçar energia no que não depende de nós e aprender a viver em paz com o fato de que nem todo conflito precisa ser travado. Outro inimigo silencioso da nossa paz é a dependência da validação externa. Desde cedo somos ensinados a buscar reconhecimento, aplausos e aprovação. Quando fazemos algo, esperamos elogios. Quando nos expressamos, esperamos concordância. Quando nos esforçamos, esperamos que alguém repare. O problema é que essa necessidade de validação nos torna reféns. Quando recebemos palavras positivas, ficamos felizes e confiantes, mas basta uma crítica ou um comentário maldoso para que tudo desmorone. É como se nosso valor fosse uma folha ao vento, balançando de acordo com as opiniões alheias. Essa forma de viver é instável e perigosa, porque coloca nossa identidade nas mãos dos outros. O estoicismo nos lembra de que nosso valor não depende do olhar de ninguém, mas daquilo que escolhemos ser e praticar. Pense numa situação em que você estava animado, compartilhando uma ideia. Você falava com energia, acreditando que poderia inspirar e ajudar. Mas alguém, de repente, soltou uma piada ou uma crítica injusta, e toda a confiança que você sentia começou a se esvaziar. Esse tipo de experiência é comum e mostra como entregamos facilmente aos outros o poder de definir quem somos. Quando nossa autoestima depende exclusivamente de elogios, ela se torna frágil como vidro. Qualquer palavra atravessada pode quebrar a confiança em pedaços. E quando dependemos disso para nos sentir bem, passamos a viver numa montanha-russa emocional, subindo com aplausos e caindo com críticas. A verdadeira liberdade começa quando percebemos que opiniões são apenas opiniões, não sentenças. O imperador Marco Aurélio dizia que amamos mais a nós mesmos do que aos outros, mas damos mais importância ao julgamento deles do que ao nosso. Essa frase expõe uma contradição que ainda domina muitas vidas. Como podemos valorizar tanto a visão alheia e esquecer de cultivar nossa própria opinião sobre nós mesmos? Quando você entende que o valor não está no que os outros pensam, mas naquilo que você pratica todos os dias, cria uma base sólida que não se abala com o vento. As críticas continuam existindo, mas não te atingem da mesma forma. Os elogios podem até vir, mas não se tornam a sua fonte de autoestima. Você passa a viver enraizado em princípios e não em aplausos. Na prática, isso significa aprender a filtrar. Críticas construtivas podem ser aproveitadas, porque ajudam a crescer, mas ataques gratuitos ou comentários maldosos não merecem espaço na sua mente. É como peneirar areia em busca de ouro. Você deixa passar o que não tem valor e guarda o que realmente constrói. Essa postura evita que você absorva tudo o que dizem como se fosse verdade absoluta. Quando alguém faz um comentário injusto, antes de reagir, pergunte-se: isso realmente me define? Essa pessoa tem autoridade sobre minha vida? Muitas vezes a resposta é não. Só esse questionamento já cria um distanciamento saudável entre você e a opinião recebida. Outra prática poderosa é reafirmar constantemente o seu valor. Lembrar a si mesmo que sua identidade não está à venda, que ela não depende de curtidas, palmas ou concordância. Isso não é arrogância, é autoconhecimento. Quando você passa a se enxergar de forma clara, percebe que nada externo pode diminuir quem você é sem o seu consentimento. E quando você se fortalece dessa forma, vive com mais autenticidade. Não precisa se moldar para agradar, nem se esconder para evitar críticas. Sua vida deixa de ser palco e passa a ser caminho. E no caminho, cada passo é dado por convicção, não por necessidade de aprovação. No fundo, a dependência de validação é uma prisão invisível. Ela nos prende a expectativas que nunca conseguimos satisfazer plenamente, porque sempre haverá alguém que desaprova, critica ou debocha. Quando você decide viver sem se submeter a isso, experimenta uma sensação de leveza rara. É como tirar uma mochila pesada das costas. De repente, você pode andar mais rápido, respirar melhor, viver mais leve. Esse é um dos maiores presentes que a filosofia estoica pode oferecer: a liberdade de ser quem você é,
sem depender da aprovação alheia. Essa liberdade não significa ignorar os outros, mas colocar cada opinião no seu devido lugar, sem deixar que definam sua essência. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Josenice da Conceição, que pediu um oi diretamente de Arembepe, na orla de Camaçari, na Bahia. Josenice, sua presença aqui é como aquele mar da Bahia, que abraça a areia e traz sempre uma energia de renovação e calma. Saber que o estoicismo chegou até a orla e faz parte do seu dia deixa a nossa comunidade ainda mais iluminada. É uma alegria imensa ter você caminhando junto nessa roda de reflexão e sabedoria. Josenice, um abraço, minha querida. Seguimos então. Dizer não é uma das tarefas mais difíceis para muita gente. Parece que existe um peso em cada negativa, como se recusar fosse sinônimo de rejeitar ou decepcionar alguém. Crescemos aprendendo que devemos estar sempre disponíveis, que ajudar o outro é sinal de bondade, e acabamos confundindo limites com egoísmo. Só que viver dizendo sim para tudo é a receita perfeita para o esgotamento. A cada sim que você oferece sem vontade, na verdade está dizendo não para si mesmo. E quando esse hábito se repete, chega uma hora em que você percebe que está vivendo a vida dos outros em vez da sua. O resultado é frustração, cansaço, perda de identidade. O estoicismo nos lembra de que a liberdade começa quando aprendemos a decidir o que é essencial e o que precisa ser deixado de lado. Pense em quantas vezes você já aceitou fazer algo contra a própria vontade. Talvez um amigo pediu ajuda num dia em que você só queria descansar, ou um colega empurrou uma tarefa em cima da hora porque sabia que você não diria não. No momento, pode até parecer mais fácil concordar, evitar um conflito, manter a imagem de pessoa legal. Mas depois vem o peso da obrigação, o sentimento de ter ultrapassado seus próprios limites. Esse peso se acumula silenciosamente até que o corpo e a mente começam a gritar em forma de exaustão, estresse e até doenças. O sim automático não é bondade, é descuido consigo mesmo, e ninguém aguenta carregar esse fardo por muito tempo. Aprender a estabelecer limites é como construir muros com portões bem definidos. Esses muros não servem para afastar o mundo, mas para proteger o que existe de mais valioso dentro de você: seu tempo, sua energia e sua paz. Quando você decide quem e o que pode entrar, passa a viver com mais clareza. O filósofo Epicteto dizia que a liberdade é viver como você deseja. Para isso, é preciso aprender a investir sua energia no que realmente importa e preservar aquilo que não pode ser desperdiçado. Estabelecer limites não é rejeitar pessoas, mas escolher de forma consciente o que merece espaço na sua vida. Esse discernimento é sinal de maturidade e respeito próprio. Um exemplo simples pode mostrar a força dessa prática. Imagine que você é sempre a pessoa para quem os amigos ligam tarde da noite para pedir conselhos. Você quer ajudar, mas isso começa a prejudicar seu descanso e no dia seguinte compromete seu trabalho e sua disposição. Em vez de alimentar ressentimento em silêncio, você pode responder com firmeza e gentileza: eu me importo com você, mas preciso das minhas noites para descansar. Podemos falar amanhã. Essa resposta não quebra o vínculo, apenas coloca as regras claras. Você protege a sua paz sem perder a relação. Pelo contrário, quando se mantém fiel aos seus limites, até os laços ficam mais saudáveis porque passam a se basear em clareza e respeito mútuo. Estabelecer limites exige prática e consistência. Se você cede toda vez, a mensagem que passa é que suas palavras não têm força. Mas quando se mantém firme, mesmo que no início cause estranhamento, com o tempo as pessoas passam a respeitar. Esse processo não é fácil, porque exige coragem para enfrentar olhares de decepção ou julgamentos de quem não entende. Mas lembre-se, se você não cuidar do seu espaço, ninguém mais fará isso por você. E viver sem limites claros é como deixar que qualquer um entre em sua casa e bagunce tudo. A responsabilidade de manter a ordem é sua, e ninguém vai assumi-la por você. O respeito que você exige começa pelo respeito que você tem consigo mesmo. No fim, aprender a dizer não é uma das maiores demonstrações de amor próprio. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de abrir espaço para o que realmente importa. Cada não que você dá ao que te consome
É um sim para o que te fortalece. E quando você olha para trás, percebe que não perdeu nada, apenas deixou de carregar o que nunca foi seu. O silêncio, a paz e a energia que surgem dessa decisão são recompensas que valem muito mais do que a aprovação momentânea que você teria ao ceder. O estoicismo nos lembra que não existe liberdade sem disciplina e que a disciplina de estabelecer limites é um dos maiores atos de coragem que podemos praticar. Todos nós, em maior ou menor grau, nos preocupamos com o que os outros pensam sobre nós. Isso é natural, afinal somos seres sociais. Buscamos aceitação e queremos ser vistos de forma positiva. O problema começa quando essa preocupação se transforma em dependência, quando a opinião alheia passa a ser uma prisão invisível. Nesse ponto, cada palavra dita, cada olhar recebido, cada comentário feito tem o poder de moldar a forma como você se enxerga. É como viver com espelhos espalhados por todos os lados, refletindo imagens que nem sempre correspondem à verdade. Essa dependência cria uma instabilidade perigosa porque opiniões mudam de pessoa para pessoa, e se você se basear nelas, nunca terá firmeza. A filosofia estoica alerta que colocar sua vida nas mãos de julgamentos externos é abrir mão da sua própria liberdade. Epicteto dizia que, se você quer melhorar, precisa estar preparado para ser considerado tolo ou estúpido. Essa frase parece dura, mas guarda uma sabedoria profunda. O crescimento real muitas vezes exige que você se afaste dos padrões comuns e, quando faz isso, naturalmente enfrenta críticas. O problema é que a maioria das pessoas não suporta a ideia de ser vista como diferente e, então, prefere se adequar para evitar julgamentos. Mas viver assim é se afastar da própria essência. Quando você abre mão de ser quem é apenas para agradar, você perde o que tem de mais valioso, sua autenticidade. É como trocar uma joia rara por uma bijuteria só porque ela é mais popular. A autenticidade é o que dá valor à sua vida, e renunciar a ela para caber na opinião dos outros é desperdiçar a chance de viver de verdade. É preciso entender que cada pessoa enxerga o mundo através de filtros pessoais, formados por suas crenças, medos e experiências. Muitas vezes o que alguém diz sobre você revela mais sobre a vida dessa pessoa do que sobre quem você realmente é. Um comentário crítico pode carregar a frustração de quem o fez. Uma opinião negativa pode estar enraizada em inseguranças que não têm nada a ver com você. Quando você percebe isso, fica mais fácil não se abalar. É como receber um presente que não tem valor para você. Você pode simplesmente não aceitar. A opinião dos outros só entra na sua vida se você abrir a porta. E aprender a fechar essa porta quando necessário é uma habilidade que traz leveza e paz. Na prática, o desapego da opinião alheia pode ser exercitado em pequenos passos. Quando alguém disser algo que te atinge, respire fundo e pergunte: isso realmente importa para mim? Que autoridade essa pessoa tem sobre a minha vida? Em muitos casos, você vai perceber que a resposta é nenhuma. Outra prática é lembrar constantemente dos seus valores. Baseie suas decisões no que é importante para você, e não no que é popular ou aceito pelos outros. Essa consistência cria raízes firmes, que não balançam com o vento das críticas ou elogios. Quando você vive alinhado com seus princípios, não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completo. Você já sabe quem é, e isso basta. Receber elogios e críticas da mesma forma é outro exercício poderoso. Quando alguém te elogia, agradeça, mas não se apoie apenas nisso. Quando alguém te critica, ouça, filtre e descarte o que não for útil. Assim você não permite que nenhum desses extremos defina sua identidade. É como andar em equilíbrio sobre uma corda. Se pender demais para um lado, cai. Manter-se no centro é o segredo para caminhar com segurança. Essa postura evita que você se torne dependente do que dizem e fortalece sua autonomia emocional. O mundo sempre terá vozes diversas, mas cabe a você escolher quais delas terão eco dentro de si. No fim, a pergunta essencial é: estou vivendo para mim ou para eles? Essa reflexão pode mudar radicalmente a forma como você encara a sua vida. Viver para agradar é se aprisionar. Viver de acordo com o que acredita é se libertar. Quando você escolhe seguir seus próprios valores, mesmo que isso cause críticas ou olhares tortos,
você experimenta uma liberdade que poucas pessoas conhecem. Essa liberdade não significa desrespeitar os outros, mas colocar cada opinião no lugar que merece. Algumas podem te ajudar a crescer, outras só vão tentar te derrubar. Cabe a você decidir quais aceita e quais deixa de lado. Essa escolha, repetida dia após dia, cria uma vida mais leve, mais forte e mais autêntica. Em muitas situações da vida, a provocação vem carregada de intenção. Há pessoas que parecem viver apenas para cutucar, lançar comentários ácidos, criar desconforto. O impulso natural diante disso é revidar, responder na mesma moeda, provar que não se deixa abalar. Mas existe uma ferramenta que pode transformar completamente esse tipo de situação: o silêncio. O silêncio não é fraqueza, não é passividade, e muito menos aceitação cega. Ele é uma forma de preservar sua paz sem alimentar o conflito. Quando você escolhe não reagir no calor da emoção, está mostrando que não se deixa manipular. O silêncio é um escudo invisível que protege sua mente e impede que a raiva se espalhe como fogo. Ele não elimina o problema, mas te dá tempo para escolher uma resposta mais sábia. Imagine estar em uma reunião, compartilhando uma ideia com convicção, e de repente alguém tenta te ridicularizar na frente dos outros. O reflexo imediato seria devolver a afronta, criar um clima de tensão ou até humilhar o outro de volta. Mas nesse jogo, ninguém sai vencedor. O que você ganha é apenas mais estresse, e a credibilidade diante dos outros fica comprometida. Agora, se em vez disso você ouve, respira fundo e mantenha calma, a cena muda. Quem tentou te provocar perde o controle da situação, porque o silêncio desmonta a expectativa do confronto. Os outros, por sua vez, percebem sua postura serena e entendem que sua calma não é omissão, é força. Essa escolha exige coragem, porque nem sempre é fácil resistir à vontade de responder, mas o resultado é libertador. O silêncio tem ainda outro efeito poderoso. Ele abre espaço para reflexão. Quando você não responde imediatamente, dá tempo para que a emoção se acalme e a razão volte a guiar suas palavras. Muitas vezes, o que diríamos no calor do momento só serviria para aumentar a confusão. O silêncio evita arrependimentos, porque nos protege de falar algo que não pode ser retirado depois. Ele também ensina a ouvir mais. Em muitas situações, as pessoas querem apenas ser escutadas, e quando encontram alguém que não reage de imediato, acabam se acalmando por conta própria. É um paradoxo interessante. Ao não reagir, você influencia mais do que reagindo impulsivamente. Sua presença serena se torna um peso maior do que qualquer palavra atravessada. Claro que o silêncio não significa aceitar tudo. Existem momentos em que é necessário se posicionar, falar com clareza e firmeza. Mas mesmo nesses casos, a pausa do silêncio antes da resposta é essencial. Ela garante que você fale com a mente tranquila e não guiado por emoções descontroladas. Essa diferença muda completamente o tom de uma conversa. Uma resposta dita com calma pode resolver, enquanto a mesma resposta dita com raiva pode destruir. O silêncio é, portanto, um filtro natural que separa a reação impulsiva da resposta consciente. É o tempo que você dá a si mesmo para escolher o caminho que preserva sua paz. Na filosofia estoica, o silêncio aparece como sinal de sabedoria. Marco Aurélio dizia que a melhor resposta à raiva é o silêncio. Essa frase atravessa os séculos porque revela uma verdade universal. Não reagir é muitas vezes o ato mais forte que podemos praticar. O silêncio corta pela raiz o jogo de manipulação que muitos tentam impor. Ele mostra que você não é marionete das emoções dos outros, que não vai se deixar arrastar para a lama do conflito. O silêncio não é ausência de ação, é a escolha consciente da ação mais poderosa. Ele não apaga a injustiça, mas te dá a chance de lidar com ela de forma que não destrua sua serenidade. Na prática, usar o silêncio como escudo exige disciplina. Antes de responder, respire e se pergunte: minha resposta vai melhorar essa situação ou só aumentar o problema? Se a resposta for aumentar, escolha o silêncio. Observe como, ao fazer isso, o peso se dissolve aos poucos. Você sai inteiro e o outro fica com a frustração de não ter conseguido te desestabilizar. É um treino diário
que começa nos pequenos conflitos e se estende para os maiores. Com o tempo, você descobre que o silêncio não é vazio, é cheio de poder. É ele que prova que a sua paz vale mais do que vencer qualquer discussão. E quando você experimenta esse poder, percebe que não precisa reagir a tudo para continuar sendo quem é. Existem dias em que tudo parece conspirar contra você. Você acorda atrasado, o trânsito está insuportável, alguém solta uma palavra grosseira logo cedo, e como se não bastasse, surge um imprevisto que atrapalha seus planos. Nessas horas, a raiva e a frustração parecem inevitáveis. É como se o mundo inteiro estivesse testando a sua paciência. Mas há uma ferramenta simples e poderosa que pode quebrar esse ciclo: a gratidão. A gratidão funciona como um botão de reset emocional. Ela não apaga os problemas, não elimina os desafios, mas muda o foco da sua mente. Em vez de ficar preso ao que está errado, você passa a enxergar o que ainda está certo. E essa mudança de foco altera completamente a forma como você se sente diante da vida. Quando você começa a praticar a gratidão, percebe que é impossível sentir raiva e gratidão ao mesmo tempo. Essas duas emoções não convivem no mesmo espaço. A raiva consome, enquanto a gratidão ilumina. É como abrir a janela de um quarto escuro. A escuridão não desaparece magicamente, mas a luz enfraquece sua força. A filosofia estoica enxergava isso como uma forma de cultivar resiliência. Marco Aurélio dizia que a vida sempre trará obstáculos, mas cabe a você decidir se eles serão pedras no caminho ou degraus para o crescimento. A gratidão transforma pedras em degraus. Ela não muda a realidade externa, mas muda sua forma de atravessá-la. E quando sua visão muda, o peso diminui. Pense num exemplo prático. Você está preso no trânsito, atrasado para um compromisso importante. O impulso natural é se irritar, bater no volante, reclamar. Mas nada disso faz o carro da frente andar mais rápido. O trânsito não muda. O que pode mudar é o seu foco. Em vez de alimentar a frustração, respire fundo e pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser o simples fato de ter um carro, de ter um trabalho esperando por você, ou até a oportunidade de ouvir uma boa música enquanto espera. Essa mudança não altera os carros parados, mas altera você. A tensão diminui, a respiração desacelera e sua mente volta ao eixo. O mesmo vale para qualquer outro desafio. Quando a gratidão entra, o peso se torna mais leve. A gratidão também tem o poder de criar abundância emocional. Quando você escolhe ver o que já tem, em vez de focar apenas no que falta, começa a perceber riquezas que antes ignorava. A amizade de alguém que sempre esteve ao seu lado, a saúde que muitas vezes é dada como garantida, os pequenos momentos de paz que passam despercebidos. Cada detalhe pode se transformar em motivo para agradecer. Essa prática não é ingenuidade, não é negar a dor, mas reconhecer que mesmo nos dias mais difíceis, ainda existem motivos para se sentir bem. A gratidão é um antídoto contra a reclamação constante, porque muda a lente com a qual você enxerga a vida. Uma forma prática de cultivar isso é manter um diário de gratidão. Todos os dias, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. Não precisam ser grandes conquistas, podem ser pequenas alegrias, um sorriso recebido, um café quente, um momento de silêncio. Esse hábito cria um registro concreto que, com o tempo, molda a sua mente para enxergar mais o positivo. Outra prática é, diante de um desafio, reformular a pergunta: o que posso aprender com isso? Como essa situação poderia ser pior? Essas perguntas tiram o foco da frustração e redirecionam para o aprendizado. Assim, até as dificuldades se transformam em oportunidade de crescimento. No fim, a gratidão é uma escolha consciente de onde você coloca a sua atenção. Você pode escolher olhar para o que falta, para o que deu errado, para o que não saiu como esperava. Ou pode escolher olhar para o que ainda funciona, para as bênçãos silenciosas que muitas vezes passam despercebidas. Essa escolha não muda o mundo ao redor, mas muda você. E quando você muda, a forma como enfrenta o mundo também muda. O trânsito continua parado, as palavras grosseiras continuam existindo, os imprevistos continuam aparecendo. Mas você, com a gratidão, passa a caminhar mais leve, porque aprendeu que a sua paz não depende das circunstâncias, mas daquilo que decide valorizar dentro de si.
Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Valdecir Braga. Valdecir, sua presença aqui é como aquela chama que, em vez de apagar, cresce cada vez mais, iluminando e aquecendo nossa comunidade. Saber que você decidiu dar esse passo e fortalecer ainda mais sua caminhada mostra o quanto essa filosofia já faz parte da sua vida. É uma alegria enorme ter você conosco, construindo dia após dia essa irmandade estoica. Valdecir, um abraço, meu querido. Seguimos então. Segurar rancor, mágoa ou ressentimento é como carregar uma mochila invisível, cheia de pedras. No começo você até acredita que consegue suportar o peso, mas conforme os dias passam, essa carga vai se tornando insuportável. Cada lembrança de uma injustiça, cada vez que você revive mentalmente uma situação dolorosa, é como colocar mais uma pedra dentro dessa mochila. O problema é que esse peso não machuca quem te feriu, ele machuca apenas você. A raiva guardada não atinge o outro, mas corrói por dentro, drenando energia, minando a alegria e tirando o foco do presente. A filosofia estoica sempre alertou que não há nada mais destrutivo do que se apegar ao que já passou e não pode ser mudado. É como tentar nadar com correntes amarradas aos pés. Cedo ou tarde você afunda. Quando falamos em soltar o passado, muita gente confunde isso com esquecer ou aprovar o que aconteceu. Mas deixar ir não significa fingir que nada ocorreu. Significa simplesmente se libertar do controle que aquela experiência ainda exerce sobre você. O filósofo Marco Aurélio escreveu que não devemos nos deixar perturbar pelo que está fora do nosso poder. Isso inclui o passado, porque nenhum esforço, por maior que seja, pode mudá-lo. O que aconteceu, aconteceu. Mas você pode decidir se vai carregar a dor como uma prisão ou se vai aprender a seguir em frente mais leve. Soltar não é negar a ferida, é escolher não viver eternamente dentro dela. É como fechar uma porta que já não leva a lugar nenhum. Um exemplo prático pode ilustrar melhor. Imagine que no trabalho alguém levou o crédito por uma ideia que foi sua. A primeira reação é sentir-se injustiçado, talvez até planejar um confronto. Você passa dias revivendo a cena, sentindo a mesma raiva como se fosse ontem. Mas o que isso muda? Nada. O que foi feito não será desfeito. Ao contrário, quanto mais você alimenta esse ressentimento, mais preso a essa situação você fica. Agora imagine que, em vez disso, você reconhece a dor, respira fundo e decide soltar. Isso não significa deixar de se posicionar no futuro para evitar que se repita, mas sim não permitir que aquele episódio continue controlando seu humor. Ao soltar, você redireciona a energia para o que pode construir, em vez de desperdiçá-la no que não pode mudar. O desapego emocional exige prática diária. Uma técnica simples é reconhecer o que você sente sem julgamento. Se está com raiva, admita: estou com raiva. Se está triste, reconheça: estou triste. Esse ato de nomear já cria distância entre você e o sentimento. O segundo passo é reformular. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para me tornar mais forte? Essa mudança de perspectiva transforma a dor em oportunidade de crescimento. O último passo é trazer o foco para o presente. Toda vez que o pensamento voltar ao episódio, redirecione sua atenção para algo concreto que esteja acontecendo agora. Esse ciclo de reconhecer, reformular e redirecionar é o que vai aos poucos aliviar o peso. Na filosofia budista, existe uma metáfora poderosa. Segurar raiva é como segurar uma brasa com a intenção de jogá-la em alguém. Mas quem se queima é você. Essa imagem mostra de forma clara como o ressentimento é autodestrutivo. O estoicismo compartilha dessa visão, lembrando que a verdadeira força não está em guardar, mas em saber quando soltar. Muitas vezes acreditamos que manter a raiva é uma forma de justiça, como se o ressentimento fosse punição para quem nos feriu. Mas na prática, a única pessoa punida é você. O outro pode nem estar pensando no que fez, mas você continua preso à dor. Soltar, nesse caso, é um ato de coragem e de amor próprio, porque exige escolher a própria paz acima da vingança. No fim, deixar ir é ganhar de volta o que nunca deveria ter sido perdido: sua leveza, sua energia, sua liberdade de viver no presente.
Quando você solta, não perde nada, pelo contrário, ganha espaço para o que realmente importa. A vida se torna mais clara, como um céu que se abre depois de uma tempestade, e você percebe que a força verdadeira não está em segurar o passado com unhas e dentes, mas em abrir as mãos e deixar que ele vá. Esse é o gesto que transforma dor em aprendizado, peso em leveza, prisão em liberdade. A partir do momento em que você solta, a vida volta a fluir, porque não está mais olhando para trás, mas sim caminhando para frente com passos firmes e coração mais leve. Existe uma força silenciosa que muitas vezes é subestimada, a capacidade de escolher onde colocar o foco. O mundo está cheio de ruídos, de pessoas opinando, criticando, provocando, de situações que parecem escapar ao nosso controle. É fácil se perder nessa avalanche de estímulos e deixar que cada palavra ou gesto externo abale sua paz. Mas a verdade é que o controle sobre sua mente ainda está em suas mãos. Você não pode decidir o que os outros fazem, mas pode escolher o que vai absorver e o que vai descartar. É como caminhar numa rua movimentada com fones que cancelam o barulho. O som ainda existe, mas não chega até você. Da mesma forma, você pode treinar sua mente para filtrar o que realmente merece sua atenção. Essa é uma das maiores habilidades que o estoicismo ensina: o poder de não se deixar afetar pelo que não depende de você. Muitas pessoas acreditam que precisam reagir a tudo, como se cada comentário fosse uma convocação para lutar. Mas viver assim é desgastante, porque transforma a vida em um campo de batalhas intermináveis. O segredo está em perceber que você não é obrigado a participar de todas as discussões, nem precisa se envolver em todas as provocações. O silêncio e a escolha de não reagir são formas de preservar sua energia para o que realmente importa. Quando você entende isso, começa a perceber que a maior parte das coisas que roubavam sua calma não passavam de distrações. O poder de escolher onde colocar o foco se torna um divisor de águas, porque você deixa de ser escravo do caos e passa a ser dono da própria paz. Um exemplo simples ajuda a visualizar essa ideia. Imagine que você está no trabalho e alguém critica de forma injusta uma tarefa que você fez. O impulso é se defender imediatamente, argumentar, tentar provar que está certo. Mas se em vez disso você respira fundo e escolhe não reagir, algo diferente acontece. A crítica continua existindo, mas não te domina. Você mantém a postura calma, continua seu trabalho, e com isso mostra que não depende da aprovação alheia para se sentir seguro. Essa atitude, além de proteger sua mente, transmite respeito aos outros, porque demonstra maturidade. A pessoa que consegue se manter serena em meio ao caos sempre se destaca, não porque é superior, mas porque é rara. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que devemos nos lembrar diariamente: os outros agirão de forma rude, injusta e egoísta, porque essa é a natureza humana. A pergunta não é se isso vai acontecer, mas como você vai responder. Essa é a verdadeira escolha que define sua liberdade. Quando você espera que os outros sejam perfeitos, inevitavelmente se decepciona. Mas quando aceita que eles agirão segundo sua própria natureza, se torna mais leve. Essa aceitação não significa concordar com tudo, mas deixar de lutar contra o inevitável. E quando você solta essa necessidade de controlar o comportamento dos outros, descobre que sobra muito mais energia para cuidar de si. Praticar esse foco seletivo é como treinar um músculo. No começo pode parecer difícil. Você vai se pegar reagindo automaticamente, se irritando, discutindo. Mas com o tempo, a cada vez que escolhe se calar, a cada vez que deixa passar uma provocação sem se deixar abalar, vai fortalecendo esse músculo interno. E esse treino cria uma nova postura diante da vida. Você passa a ser menos afetado pelo que não importa e mais concentrado no que realmente tem valor. Essa prática traz não apenas mais paz, mas também mais clareza, porque sua mente não está mais ocupada com pequenas batalhas inúteis. No fim, o segredo é simples. Você não precisa permitir que tudo entre na sua mente. Pode escolher, como quem escolhe abrir ou fechar uma janela, o que vai deixar passar. Essa escolha muda completamente a forma como você vive, porque te dá a liberdade de não ser mais refém dos outros. É um processo que exige disciplina, mas que recompensa com serenidade e força. Ao treinar esse filtro,
você descobre que o mundo continua barulhento, mas dentro de você reina silêncio. E é nesse silêncio interior que nasce a verdadeira paz. Há momentos em que a vida nos coloca diante de situações que testam profundamente a paciência. Pode ser uma injustiça no trabalho, uma crítica desnecessária de alguém próximo ou até uma provocação intencional. Nessas horas, a mente reage como um vulcão prestes a explodir. O coração dispara, o corpo se enche de tensão, e tudo dentro de você pede para reagir de imediato. Mas a verdadeira força não está em ceder ao impulso, e sim em pausar. Esse espaço entre o que acontece e a forma como você responde é o que define se você será escravo da emoção ou dono de si mesmo. Essa pequena fração de segundos é onde mora a liberdade. O estoicismo nos lembra que ninguém pode controlar sua paz sem sua permissão, e esse espaço é a prova viva dessa verdade. Quando você aprende a usar esse espaço, descobre que não precisa se deixar levar pela correnteza das emoções. Sentir raiva, tristeza ou frustração é natural, mas transformar esses sentimentos em ações destrutivas é escolha. Imagine que alguém faz uma acusação injusta contra você. Sua primeira vontade pode ser gritar, se defender, contra-atacar, mas se nesse instante você respira fundo e espera, já começa a mudar o rumo da situação. O que antes seria explosão se transforma em reflexão. Você ganha tempo para se perguntar: vale a pena gastar energia aqui? Essa discussão vai mudar algo realmente importante? Muitas vezes, a resposta será não. E nesse, não existe uma força enorme, a força de quem não se deixa arrastar pelo calor do momento. Essa prática pode ser comparada a um guerreiro que, em vez de sacar a espada a cada provocação, aprende a escolher suas batalhas. Nem toda luta merece ser travada. Nem toda palavra rude merece resposta. A verdadeira vitória não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo. É ter controle sobre os próprios impulsos e não permitir que qualquer faísca acenda um incêndio dentro de você. Quando você escolhe a serenidade, não significa que está sendo fraco, mas que decidiu proteger aquilo que é mais valioso, sua paz. Isso não é passividade, é inteligência emocional. Porque a energia que você economiza ao não reagir impulsivamente pode ser usada em algo que realmente constrói. Marco Aurélio dizia que devemos nos preparar todos os dias para lidar com pessoas rudes, ingratas e egoístas. Ele não dizia isso para que ficássemos amargurados, mas para que não nos surpreendêssemos quando acontecesse. Aceitar essa realidade é como usar uma armadura contra as frustrações. Você não se ilude esperando perfeição, e por isso não se decepciona com tanta facilidade. A expectativa realista protege a mente, porque lembra que a natureza humana é falha. Ao esperar menos dos outros, você sofre menos e se concentra mais no que está ao seu alcance, suas escolhas e reações. Essa mentalidade estoica tira um peso enorme dos ombros e dá clareza para caminhar mais leve. Na prática, aplicar esse princípio exige treino. Quando sentir a raiva surgindo, não tente ignorá-la. Reconheça: estou com raiva. Nomear a emoção já cria distância entre você e ela. Depois reflita sobre a origem. Essa dor veio do que aconteceu ou da forma como interpretei? Muitas vezes, não é o fato em si que dói, mas a história que contamos sobre ele. Por fim, escolha a resposta que esteja alinhada com seus valores. Pergunte-se: o que eu quero preservar agora, minha paz ou meu orgulho? Essa simples pergunta já pode mudar completamente o rumo de uma situação. Você não precisa apagar suas emoções, apenas aprender a não deixá-las governar suas ações. No fim, esse espaço entre estímulo e resposta é a chave para viver de forma consciente. Ele é pequeno, quase invisível, mas dentro dele cabe toda a diferença entre ser vítima ou protagonista. Quem reage no impulso entrega o controle da própria vida ao outro. Quem escolhe com consciência recupera esse controle e descobre que a verdadeira liberdade está em decidir como vai viver cada momento. Essa prática não transforma você em alguém frio ou distante, mas em alguém que sente intensamente e, ainda assim, escolhe agir com sabedoria. Essa é a essência do domínio emocional. Não se deixar arrastar pelas tempestades, mas aprender a navegar por elas com calma e firmeza. Um dos maiores testes para a mente é lidar com a necessidade de ser aceito por todos.
A busca incessante por aprovação é como uma corrente invisível que nos prende sem que percebamos. Quando você depende do elogio para se sentir confiante, está construindo sua autoestima em terreno instável, porque basta uma crítica injusta para que tudo desmorone. A dependência de agradar é uma prisão silenciosa. Você molda suas palavras, suas escolhas e até seus sonhos para se encaixar na expectativa dos outros. E quando vive assim, nunca encontra paz, porque sempre há alguém que desaprova, sempre há uma opinião contrária. O estoicismo nos lembra de que a liberdade começa quando paramos de viver para agradar e passamos a viver de acordo com os nossos valores. Imagine alguém que escolhe usar uma roupa que ama, que expressa sua personalidade, mas assim que recebe um comentário negativo, passa o dia inteiro desconfortável, como se aquele julgamento fosse uma sentença. Essa cena parece banal, mas mostra como entregamos poder demais às vozes externas. Quando você se permite ser definido pelo olhar do outro, perde a própria essência. A crítica pode até existir, mas ela só entra se você abrir a porta. Da mesma forma, um elogio também não pode ser a base da sua identidade. Ele pode agradar no momento, mas se você precisa dele para se sentir bem, vai viver refém da validação alheia. O equilíbrio está em aprender a receber tanto críticas quanto elogios com gratidão, mas sem deixar que nenhum deles dite quem você é. Epicteto nos ensinava que, se quisermos evoluir, devemos estar preparados para sermos vistos como tolos. Essa lição é fundamental porque mostra que a busca pelo crescimento exige coragem para enfrentar julgamentos. Quem se atreve a trilhar um caminho diferente sempre será criticado, porque desafia padrões estabelecidos. Se você não suporta o olhar torto dos outros, nunca alcançará sua verdadeira força. A liberdade está em assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e não permitir que elas sejam moldadas pela expectativa alheia. O mundo vai sempre opinar, mas cabe a você decidir se vai viver de acordo com essas opiniões ou com a sua própria verdade. Uma prática poderosa para cultivar esse desapego é questionar a importância da opinião recebida. Quando alguém disser algo que te atinge, pergunte-se: essa pessoa vive a minha vida? Ela conhece meus valores? O que ela disse muda de fato quem eu sou? Na maioria das vezes, a resposta será não. Esse simples questionamento já tira peso das palavras. Outra prática é reafirmar diariamente os seus valores. Lembre a si mesmo quais são seus princípios, suas prioridades e seus objetivos. Essa clareza cria raízes firmes que impedem que qualquer vento externo te derrube. É como uma árvore que permanece de pé apesar das tempestades, porque suas raízes estão profundas no solo da convicção. Além disso, é importante desenvolver o hábito de observar de onde vem cada opinião. Muitas vezes, o que o outro diz revela mais sobre a vida dele do que sobre você. Um comentário maldoso pode ser reflexo de inveja, insegurança ou frustração que não tem relação com sua essência. Quando você percebe isso, cria distância emocional. Não absorve automaticamente tudo o que escuta, mas filtra o que realmente tem valor. Esse filtro é o que separa o que deve ser guardado do que deve ser descartado. E esse processo liberta, porque mostra que você não precisa se carregar com pesos que nunca foram seus. No fim, a verdadeira confiança nasce quando você percebe que não precisa da permissão de ninguém para viver a sua vida. Quando essa clareza se torna parte de quem você é, você caminha mais leve, mais autêntico e mais livre. Isso não significa viver em isolamento ou desprezar todos, mas colocar cada opinião em seu devido lugar. Algumas podem te ajudar a crescer, outras não merecem espaço. Essa escolha consciente devolve a você o poder sobre a própria identidade. A partir desse momento, você deixa de ser um reflexo dos outros e passa a ser a expressão da sua verdade. E essa é uma das maiores vitórias que alguém pode conquistar: viver de acordo com sua essência, sem precisar de aprovação para existir. Existem provocações que não surgem por acaso. Algumas pessoas fazem questão de cutucar, testar seus limites, lançar palavras afiadas só para ver se conseguem arrancar de você uma reação. É quase como um jogo cruel, em que o objetivo é roubar a sua paz.
O impulso natural é cair nessa armadilha, revidar, tentar provar que não se deixa abalar. Mas, na prática, esse tipo de reação só alimenta ainda mais o ciclo. A pessoa que te provocou se sente satisfeita, porque conseguiu o que queria, te tirar do eixo, e você, ao reagir, perde a serenidade e desperdiça energia. O silêncio, nesses momentos, é uma ferramenta poderosa. Ele corta o jogo pela raiz, porque frustra a expectativa do outro. Quando você não responde, mostra que sua paz não está à venda. O silêncio, no entanto, é muitas vezes mal interpretado. Muita gente acredita que se calar é sinal de fraqueza, que ficar quieto significa aceitar a injustiça ou ser passivo diante do desrespeito. Mas não é disso que se trata. O silêncio, quando praticado de forma consciente, é uma escolha estratégica. É você decidindo não entrar em batalhas que não acrescentam nada. É a demonstração de que não precisa gritar para provar quem é. E esse tipo de postura, ao contrário do que parece, transmite força. Porque não existe demonstração maior de autocontrole do que resistir ao impulso de reagir quando tudo dentro de você pede uma resposta. O silêncio, nesse caso, é a voz da sabedoria. Imagine estar diante de alguém que tenta te humilhar na frente de outras pessoas. O esperado é que você reaja, que entre no jogo, que devolva a provocação. Mas se em vez disso você mantém a calma, escuta em silêncio e decide responder apenas mais tarde, de forma clara e serena, o impacto é completamente diferente. Quem te atacou perde o controle da cena, porque não conseguiu a reação esperada. E quem assiste entende que sua serenidade não é omissão, mas firmeza. Essa postura transforma o ambiente e mostra que sua força não depende do barulho. Muitas vezes, a ausência de resposta no momento certo vale mais do que 1000 palavras. É como um espelho. Quem tentou jogar sujeira acaba se vendo refletido no próprio ato. O silêncio também cria espaço para reflexão. Quando você escolhe não reagir de imediato, dá tempo para que as emoções mais intensas se dissipem. Essa pausa evita que palavras ditas no calor da raiva causem estragos irreparáveis. Quantas vezes você já não se arrependeu de algo que falou em um momento de impulso? O silêncio protege desse tipo de arrependimento. Ele funciona como um filtro, separando a reação automática da resposta consciente. Quando o tempo passa e a calma volta, você consegue enxergar a situação com mais clareza, identificar se vale a pena se posicionar ou se é melhor simplesmente deixar para trás. E essa clareza é o que garante que suas escolhas estejam alinhadas aos seus valores, não às suas emoções momentâneas. Na filosofia estoica, o silêncio é visto como uma das maiores provas de sabedoria. Marco Aurélio dizia que a melhor resposta à raiva é justamente o silêncio. Essa frase revela que muitas vezes a força não está em contra-atacar, mas em se manter firme, intocado, mesmo diante da provocação. O silêncio mostra que você não é marionete das emoções dos outros, que não se deixa manipular pelas tentativas alheias de te tirar do sério. Ele é a prova de que sua paz interior não depende do comportamento externo, mas da disciplina que você tem sobre si mesmo. Esse tipo de atitude não apenas preserva sua serenidade, mas também inspira respeito, porque revela uma força que poucos têm. No fim, o silêncio é uma escolha de proteção. Ele não apaga os problemas, nem elimina as injustiças, mas impede que você gaste energia em confrontos inúteis. Ele coloca você no controle, porque mostra que a sua paz vale mais do que qualquer discussão. Essa prática não se desenvolve da noite para o dia, mas com treino constante. A cada provocação ignorada, a cada conflito evitado, você fortalece sua mente e prova para si mesmo que não precisa reagir a tudo. Com o tempo, descobre que o silêncio não é vazio, mas cheio de poder. Ele é a ferramenta que te permite atravessar tempestades sem se perder no meio do barulho. E quando você domina esse poder, percebe que a vida fica mais leve, porque você deixou de ser escravo das provocações alheias. Todos nós já tivemos dias em que parecia que nada dava certo. Você acorda atrasado, perde o ônibus ou fica preso no trânsito, recebe uma mensagem seca que te incomoda, encontra um imprevisto no meio do caminho que atrapalha seus planos. Nessas horas, parece que o mundo inteiro decidiu conspirar contra você. A raiva cresce, a frustração se acumula
e em pouco tempo sua energia já foi drenada. Mas existe uma chave capaz de quebrar esse ciclo: a gratidão. Ela não apaga os problemas, mas muda o seu foco. É como mudar a estação de uma rádio. A música que estava te irritando ainda toca, mas agora você escolhe outra frequência. Essa mudança simples de olhar transforma a forma como você enfrenta cada dificuldade. A gratidão é poderosa porque muda a perspectiva. Quando você escolhe agradecer, automaticamente abre espaço para enxergar o que ainda existe de bom, mesmo em meio ao caos. É impossível sentir gratidão e raiva ao mesmo tempo. A mente não consegue sustentar essas duas emoções opostas. Ao focar na gratidão, você tira combustível da frustração. É como abrir uma cortina em um quarto escuro. A escuridão não desaparece, mas a luz enfraquece sua força. Cícero dizia que a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Isso significa que quando você cultiva a gratidão, também fortalece a paciência, a resiliência e até a compaixão. Porque só quem consegue enxergar o que tem de bom encontra forças para enfrentar o que falta. Um exemplo simples: imagine que você está preso no trânsito, atrasado para um compromisso importante. O impulso é reclamar, bater no volante, alimentar a raiva. Mas nada disso vai fazer os carros andarem mais rápido. Agora, se nesse momento você respira fundo e pensa em 3 coisas pelas quais é grato, o cenário muda. Pode ser o fato de ter um carro, de ter saúde para estar ali dirigindo, ou até de poder ouvir uma música que gosta enquanto espera. Essa prática não muda o trânsito, mas muda você. A tensão diminui, o coração desacelera e a raiva perde força. A situação externa continua a mesma, mas o seu estado interno se transforma. E isso faz toda a diferença, porque no fim das contas, quem decide o que carrega dentro é você. A gratidão também funciona como um treino diário. Quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna. Um diário de gratidão é uma ferramenta poderosa para isso. Escreva todos os dias 3 coisas boas que aconteceram, mesmo que sejam simples. Um sorriso recebido, um almoço saboroso, um momento de descanso. Esse hábito cria uma memória afetiva positiva que fortalece sua mente contra os dias difíceis. Outra prática é reformular situações negativas. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte: o que posso aprender com isso? Como poderia ser pior? Esse tipo de questionamento tira o peso da dor e abre espaço para enxergar novas possibilidades. É como trocar a lente da câmera. A cena é a mesma, mas o enquadramento muda. Marco Aurélio também refletia sobre isso em suas meditações. Ele dizia que a vida é feita de altos e baixos, mas cabe a nós escolher onde colocar a atenção. Para ele, cada dia trazia tanto bênçãos quanto dificuldades. E focar nas bênçãos era o que mantinha a alma serena. Esse pensamento continua válido hoje. Quando você escolhe agradecer pelo que já tem, em vez de reclamar pelo que falta, você descobre que já vive em abundância. Essa mentalidade não elimina os problemas, mas os coloca em perspectiva. Você entende que, apesar dos desafios, ainda existem razões para seguir em frente com esperança. E essa compreensão fortalece sua capacidade de resistir. No fim, a gratidão é uma decisão. Não é sobre negar a dor ou fingir que tudo está bem, mas sobre escolher não deixar que os problemas dominem todo o espaço da sua mente. Sempre haverá motivos para se irritar, mas também sempre haverá motivos para agradecer. A questão é: onde você vai colocar sua energia? Essa escolha pode parecer pequena, mas tem um impacto enorme. Porque quando você decide agradecer, mesmo em meio ao caos, você está dizendo a si mesmo que não será governado pelas circunstâncias. Está provando que a sua paz não depende do que acontece lá fora, mas do que você decide cultivar aqui dentro. Guardar mágoa é como carregar um veneno lentamente. No início você acredita que está punindo quem te feriu, mas com o tempo percebe que a única pessoa que sofre é você mesmo. É como segurar uma brasa acesa com a intenção de lançá-la em alguém, mas enquanto espera o momento certo, é a sua mão que queima. Esse peso invisível, chamado ressentimento, drena sua energia, rouba sua paz e prende você a um passado que não pode ser mudado. O apego à raiva parece dar uma sensação de justiça, como se fosse um lembrete de que o que fizeram não foi certo.
mas na prática é apenas uma prisão emocional. O passado já aconteceu, e nada do que você sinta agora pode alterar o que foi vivido. A escolha que resta é se você vai seguir arrastando esse fardo ou se vai soltar para caminhar mais leve. Deixar ir não significa esquecer, nem aprovar o que aconteceu, muito menos se tornar indiferente. Significa libertar-se do controle que aquela situação ainda exerce sobre você. Quando você se apega a uma mágoa, reviver a dor se torna um hábito, quase como abrir uma ferida todos os dias. Isso impede a cicatrização e faz com que sua mente permaneça presa no mesmo lugar. O estoicismo ensina que não devemos nos deixar perturbar pelo que está fora do nosso poder. O passado é exatamente isso, algo fora do nosso alcance. Não há nada que possamos fazer para mudá-lo, mas há muito que podemos fazer para mudar a forma como o carregamos dentro de nós. O ato de soltar é, antes de tudo, um ato de coragem. Imagine um colega de trabalho que levou o crédito por uma ideia sua. Você pode passar semanas remoendo o que aconteceu, planejando confrontos, sentindo raiva cada vez que o vê. Mas cada pensamento é como um fio que te amarra ainda mais àquela situação. Enquanto isso, a vida segue. Novas oportunidades aparecem, mas você está preso ao mesmo episódio. Agora imagine que você decide soltar, reconhece a dor, aceita que foi injusto, mas se recusa a deixar que esse fato defina seus próximos dias. Em vez de gastar energia com ressentimento, direciona sua força para criar algo novo. Essa escolha não muda o que aconteceu, mas muda completamente o que acontecerá a partir de agora. E essa é a verdadeira vitória: transformar o peso em combustível para seguir em frente. O processo de soltar pode ser treinado. Primeiro, reconheça o que você sente. Não adianta negar ou fingir que não doeu. Dê nome ao sentimento. Estou com raiva. Estou magoado. Só isso já cria uma distância entre você e a emoção. Segundo, reformule a experiência. Pergunte a si mesmo o que pode aprender com ela. Talvez seja um alerta para se proteger melhor no futuro ou uma lição sobre como escolher melhor em quem confiar. Por fim, traga sua atenção de volta ao presente. Toda vez que a lembrança voltar, escolha conscientemente redirecionar sua mente para algo concreto que esteja acontecendo agora. Esse ciclo de reconhecer, aprender e redirecionar é o que vai aos poucos dissolvendo o peso da mágoa. Buda dizia que segurar a raiva é como beber veneno, esperando que o outro morra. Essa metáfora mostra de forma clara o quanto nos punimos ao alimentar ressentimentos. O estoicismo compartilha dessa visão, lembrando que a verdadeira força não está em guardar, mas em soltar. Muitos acreditam que manter a mágoa é sinal de força, mas na verdade é sinal de prisão. O verdadeiro poder está em se libertar. Soltar não significa ser ingênuo, nem deixar que te machuquem de novo. Significa apenas não dar ao passado o poder de roubar o seu presente. É um ato de proteção da sua paz e de respeito por si mesmo. No fim, deixar ir é como abrir as mãos depois de segurar algo pesado por tempo demais. No início, os dedos ainda doem, mas logo a leveza toma conta. Você percebe que não perdeu nada, pelo contrário, ganhou de volta a liberdade de viver o agora. O ressentimento pode parecer uma forma de manter controle, mas na verdade é o contrário. É ele que te controla. Quando você escolhe soltar, descobre que a vida se torna mais clara, mais leve e mais aberta para novas experiências. Essa é a essência da força interior. Não segurar tudo, mas saber o momento certo de soltar. Muitos acreditam que força é não sentir, é endurecer diante das dores da vida e fingir que nada os atinge. Mas a verdadeira força não está em se tornar de pedra, e sim em aprender a sentir sem se afogar. Emoções fazem parte da nossa natureza, e ignorá-las só as torna mais intensas. O segredo está em olhar para elas com calma, reconhecer sua presença e ainda assim escolher como agir. É como estar diante de uma tempestade. Você não pode impedir que os ventos soprem, mas pode decidir como vai se proteger. A força emocional nasce desse equilíbrio entre aceitar o que sente e não permitir que isso dite todos os seus passos. Não é negar, mas aprender a conviver com sabedoria. Pense em momentos em que a raiva tomou conta de você. Talvez uma discussão injusta, uma provocação inesperada ou uma decepção profunda.
A raiva veio como um incêndio e você se deixou levar pelas chamas. Depois, olhando para trás, percebeu que o fogo destruiu mais do que resolveu. Essa é a armadilha das emoções quando assumem o controle. Mas se nesse mesmo momento você tivesse respirado fundo, reconhecido a raiva e esperado antes de agir, o incêndio poderia ter sido contido. Essa pausa, pequena e aparentemente simples, é a diferença entre reagir e responder. Reagir é instinto, responder é escolha. E é nessa escolha que se encontra a verdadeira liberdade. O estoicismo não ensina a eliminar sentimentos, mas a usá-los como sinalizadores. A raiva, por exemplo, pode ser um alerta de que algo foi injusto. A tristeza pode mostrar que algo é valioso para você. O medo pode indicar que existe risco. Nenhuma dessas emoções é inimiga. Elas só se tornam perigosas quando passam a governar suas ações sem reflexão. Quando você aprende a enxergar as emoções como sinais, elas deixam de ser inimigos e se tornam aliados. A raiva não precisa virar explosão, pode virar energia para a mudança. A tristeza não precisa virar desespero, pode virar profundidade. O medo não precisa virar paralisia, pode virar prudência. Tudo depende da forma como você decide lidar com o que sente. Imagine que, em uma reunião, alguém desmerece seu esforço na frente de todos. A raiva surge imediatamente. A reação automática seria retrucar, levantar a voz, criar um ambiente tenso. Mas se você reconhece o que está sentindo e decide esperar, tem a chance de escolher outro caminho. Pode conversar depois em particular, ou até decidir que não vale a pena gastar energia com aquilo. O fato em si não muda, mas o impacto sobre sua vida muda completamente. A emoção surge, mas não dita o resultado. Esse tipo de atitude mostra que você não é refém do que sente, mas piloto do próprio comportamento. Essa postura transmite calma, força e respeito. Praticar isso exige treino diário. Não é algo que acontece da noite para o dia. Você vai errar, vai se pegar reagindo no impulso, vai se arrepender de palavras ditas sem pensar. Mas cada vez que conseguir reconhecer a emoção e escolher a resposta, estará fortalecendo seu domínio emocional. É como fortalecer um músculo. A repetição constante torna o movimento natural. Com o tempo, você percebe que as situações que antes tiravam sua paz já não têm o mesmo peso. O mundo continua com seus desafios, mas você está mais firme, mais preparado, mais leve. Essa transformação não é mágica, é fruto da prática. No fim, a verdadeira força não é nunca sentir, mas não ser escravizado pelo que sente. É poder olhar para dentro de si, enxergar a raiva, a tristeza, o medo e dizer: eu reconheço vocês, mas não vou deixar que me controlem. Esse diálogo interno é o que separa quem vive como vítima das emoções de quem vive como dono de si. A vida nunca será livre de dores ou de provocações, mas pode ser vivida com serenidade quando você descobre que não precisa se perder em cada tempestade. Essa é a sabedoria estoica. Sentir sem se afogar, viver sem se arrastar, escolher sem ser refém. E quando você alcança isso, percebe que encontrou uma liberdade rara, a liberdade de viver guiado pela razão, não pelo impulso. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Claudenir Reino, que disse ser estoico do Sul e que está em Paranaguá, no Paraná. Claudenir, sua presença aqui é como aquele porto firme de Paranaguá que recebe embarcações do mundo todo, mas mantém a solidez das suas raízes. Saber que você se reconhece como estoico e carrega essa filosofia no coração mostra a força dessa caminhada. É uma alegria ter você como parte dessa comunidade que cresce a cada dia, unindo pessoas de todos os cantos. Claudenir, um abraço, meu querido. Seguimos então. Um dos maiores ladrões de paz é a expectativa de que os outros ajam como nós agiríamos. Parece natural esperar reciprocidade. Você trata alguém com respeito e acredita que receberá respeito de volta. Oferece ajuda e acredita que, no futuro, será ajudado também. Mas a vida não funciona assim. Cada pessoa age a partir de sua própria visão de mundo, seus valores, suas prioridades. E quando esperamos que todos se comportem segundo os nossos padrões, nos prendemos a uma ilusão. A cada decepção, a cada gesto que não corresponde ao que imaginávamos, nasce uma nova mágoa. É como tentar controlar o clima,
impossível, frustrante e cansativo. O estoicismo ensina que soltar expectativas é a chave para recuperar a serenidade. Pense em uma situação comum. Você se esforça para ajudar um amigo em um momento difícil. Dias depois, quando precisa dele, ele não está disponível. A decepção vem rápido, seguida daquela voz interna que diz: eu nunca faria isso com ele. Essa comparação é a raiz do sofrimento, porque no fundo você não está triste pelo que aconteceu, mas porque esperava algo diferente. A expectativa não correspondida se transforma em frustração. Agora, se desde o início você tivesse entendido que cada pessoa age a partir de sua própria lógica, talvez a dor fosse menor. Não porque você se torna frio ou indiferente, mas porque não condiciona sua paz ao comportamento dos outros. Ao aceitar que ninguém é obrigado a agir como você se liberta de um peso enorme. No trabalho, por exemplo, pode haver aquele colega que interrompe constantemente durante reuniões. A reação natural é pensar: isso é falta de respeito. Eu nunca faria isso. E talvez seja verdade. Mas se em vez de gastar energia tentando mudar o comportamento dele, você simplesmente aceita que isso faz parte da forma como ele é, algo muda. Não significa se conformar, mas escolher não se desgastar com aquilo que não controla. Você pode estabelecer limites quando necessário, mas sem carregar rancor. Essa postura não apenas protege sua paz, como também muda sua relação com as pessoas. Porque, ao não esperar perfeição delas, você passa a enxergá-las com mais clareza e até compaixão. A sabedoria antiga já dizia que as expectativas são a raiz de todo sofrimento. Quando você solta o apego a como as pessoas deveriam agir, abre espaço para enxergar a vida como ela realmente é, e não como gostaria que fosse. Essa mudança de olhar não elimina as dificuldades, mas tira delas o poder de te ferir. Você percebe que o comportamento alheio fala mais sobre quem o outro é do que sobre quem você é. E ao aceitar isso, descobre que sua paz não precisa ser negociada a cada interação. Você pode estar em um ambiente cheio de ruídos e ainda assim manter a calma, porque entendeu que não depende do controle dos outros para estar bem. Na prática, soltar expectativas é um exercício diário. Toda vez que alguém te decepcionar, faça 3 perguntas. O que eu esperava dessa pessoa? Essa expectativa era realista? É justo esperar que alguém haja exatamente como eu agiria? Só esse processo já tira parte do peso. Depois redirecione sua atenção para aquilo que você pode controlar, a sua própria resposta. Em vez de gastar energia tentando mudar o outro, invista em escolher a forma mais sábia de se posicionar. Essa mudança de foco é libertadora, porque deixa de colocar sua felicidade em mãos alheias e devolve a responsabilidade para onde ela sempre deveria estar, em você. No fim, aceitar que as pessoas são quem são não significa tolerar abusos ou abrir mão dos seus valores. Significa apenas entender que sua paz é preciosa demais para ser entregue ao imprevisível comportamento dos outros. Você continua sendo firme quando necessário, mas sem perder a serenidade. E essa atitude muda tudo, porque quando você deixa de esperar que os outros sigam seu código pessoal, descobre que a vida se torna mais leve, não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou a forma de enxergar, e é essa mudança interna que devolve o controle da sua própria tranquilidade. Existe um peso invisível que muitas vezes carregamos sem perceber, a necessidade de estar sempre certo. Quando alguém nos contradiz, sentimos como se nossa inteligência estivesse sendo desafiada. Quando discordam de nossas ideias, parece que estão diminuindo o nosso valor. E então nasce aquela força interna que nos empurra para o confronto, para a discussão, para provar a qualquer custo que somos nós, os donos da razão. Mas essa necessidade é uma armadilha silenciosa. Ela desgasta relações, rouba energia e muitas vezes não muda absolutamente nada. Você vence a discussão, mas perde a paz. Você prova seu ponto, mas sai esgotado. O estoicismo nos lembra que nem toda batalha precisa ser travada e que escolher a paz em vez do orgulho é sinal de maturidade, não de fraqueza. Pense na última vez em que entrou em uma discussão. Talvez fosse algo simples, como decidir qual caminho era mais rápido, ou algo mais sério, como uma decisão no trabalho. À medida que a conversa esquentava,
A vontade de vencer crescia. Você não queria apenas explicar sua visão, queria provar que estava certo. E, no calor do momento, não importava se a outra pessoa saía ferida, desde que você saísse vitorioso. Mas depois, ao olhar para trás, percebeu que nada de concreto havia mudado. Apenas restou o desgaste. Esse ciclo mostra como o orgulho pode nos prender em batalhas sem sentido. Porque a vida não exige que você vença todas as discussões, exige apenas que você saiba escolher quais batalhas valem a pena. Abrir mão da necessidade de estar sempre certo não significa ser indiferente ou deixar de defender seus princípios. Significa reconhecer que nem tudo merece sua energia. Quando alguém te acusa injustamente, o impulso natural é rebater de imediato, provar que está errado, até devolver a acusação. Mas antes de mergulhar no confronto, pergunte-se: isso vai mudar algo realmente importante na minha vida? Vale a pena perder minha paz aqui? Muitas vezes a resposta é não. E nesse não existe uma liberdade imensa. Porque quando você escolhe se afastar de uma discussão que não leva a lugar algum, não está perdendo, está ganhando. Ganhando tempo, energia e serenidade. Está mostrando que sua calma vale mais do que o ego. O filósofo Lao Tse dizia que quem se apega demais às próprias opiniões nunca cresce. Essa frase traz uma verdade poderosa. Quando você abre espaço para ouvir, mesmo que discorde, deixa de ver cada divergência como uma ameaça. Passa a enxergar como uma oportunidade de aprender ou ao menos de manter a paz. Essa postura não enfraquece sua posição. Ao contrário, fortalece. Porque quem não precisa vencer toda conversa inspira mais respeito do que aquele que grita para se impor. O silêncio diante de uma provocação, ou a escolha consciente de não alimentar uma discussão sem sentido, são sinais de autocontrole. E autocontrole é sempre mais forte do que orgulho. Praticar essa habilidade começa com a pausa. No momento em que sentir o impulso de responder, respire fundo e pergunte a si mesmo se essa é uma batalha que vale a pena. Se a resposta for não, escolha o silêncio. Ou então, responda com serenidade, sem peso emocional. Outra prática é mudar o objetivo da conversa. Em vez de buscar vitória, busque compreensão. Pergunte para entender, em vez de apenas contra-atacar. Essa mudança de postura não apenas reduz conflitos, como também fortalece relacionamentos, porque mostra que você valoriza mais a harmonia do que a necessidade de se impor. E essa escolha cria ambientes mais leves, tanto em casa quanto no trabalho. No fim, a verdadeira sabedoria está em escolher paz, em vez de orgulho. Não é sobre ceder sempre, nem sobre abandonar seus valores, mas sobre entender que sua tranquilidade é mais valiosa do que ter razão em cada detalhe. Quando você aprende a deixar para lá discussões sem importância, descobre que a vida se torna mais leve. As pessoas começam a enxergar sua calma não como passividade, mas como força. E você mesmo percebe que não precisa estar certo o tempo todo para ser feliz. Essa liberdade de não ter que vencer sempre é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Porque no silêncio da escolha consciente, você encontra algo muito maior do que a vitória. Encontra a paz. Um dos maiores erros que cometemos é colocar nosso valor nas mãos dos outros. Quando acreditamos que uma crítica define quem somos ou que um elogio é o que nos dá importância, nos tornamos reféns de algo que não controlamos. A aprovação alheia passa a ser como um combustível que mantém nossa autoestima acesa, mas que se apaga rapidamente na ausência de elogios. E a crítica injusta, por menor que seja, pode nos derrubar em segundos. Essa dependência é perigosa, porque nos coloca em um terreno instável, onde nossa identidade oscila ao sabor do que dizem de nós. Mas a verdade é simples. O que as pessoas pensam é apenas opinião, não sentença. Sua essência não muda porque alguém a descreveu de forma diferente. Imagine estar empolgado compartilhando uma ideia, acreditando de todo o coração que ela pode fazer a diferença. E no meio da sua fala, alguém solta um comentário desdenhoso ou uma piada. De repente, todo o entusiasmo que você sentia desaparece, como se tivesse perdido valor. Essa cena acontece com frequência porque muitas vezes entregamos às palavras dos outros o poder de decidir quem somos. Mas quando você entende que seu valor não está preso a opiniões passageiras,
algo muda profundamente. Você descobre que pode continuar acreditando em si mesmo, mesmo que ninguém mais acredite. Esse é o verdadeiro alicerce da confiança, não depender do olhar externo para manter firme sua identidade. Marco Aurélio já dizia que amamos mais a nós mesmos do que aos outros, mas ainda assim nos importamos mais com a opinião deles do que com a nossa. Essa reflexão mostra como somos incoerentes. Passamos mais tempo preocupados com julgamentos alheios do que cultivando o que realmente acreditamos. O estoicismo nos lembra que viver em função de agradar é desperdiçar a única vida que temos. Isso não significa ignorar críticas construtivas. Elas são valiosas e podem nos ajudar a crescer, mas significa aprender a filtrar, ouvir, absorver o que faz sentido e descartar o que não acrescenta. Porque a verdade é que cada opinião é moldada pelo filtro pessoal de quem fala, pelas suas experiências, medos e inseguranças. Muitas vezes, o que dizem sobre você fala mais deles do que de você. Na prática, é preciso treinar o distanciamento. Quando ouvir algo que te fere, não responda no calor do momento. Respire, dê espaço para processar. Pergunte a si mesmo: isso é um fato ou apenas a perspectiva dessa pessoa? Essa opinião tem realmente autoridade sobre minha vida? Ao fazer isso, você cria uma barreira saudável contra o impacto imediato. Outra prática é reafirmar diariamente seus próprios valores. Quando você sabe claramente o que é importante para si, fica menos vulnerável ao que dizem. É como uma casa construída em terreno firme. Pode chover, ventar, mas ela permanece de pé porque está alicerçada em bases sólidas. Esse processo não é fácil, porque fomos ensinados desde cedo a buscar aceitação. Desde crianças aprendemos a associar aprovação com valor, mas a maturidade emocional exige quebrar esse ciclo. Ela pede coragem para viver de acordo com sua essência, mesmo que isso signifique ser mal interpretado, criticado ou até rejeitado. E esse é o preço da liberdade. Entender que nem todos vão gostar de você, mas ainda assim, continuar fiel a si mesmo. Quando essa clareza se torna parte de quem você é, você caminha com mais leveza. A crítica pode vir, o elogio pode faltar, mas nada disso altera sua verdade. Você segue firme, porque já não precisa da permissão de ninguém para existir. No fim, a verdadeira confiança nasce quando você percebe que ninguém pode diminuir ou aumentar seu valor sem o seu consentimento. Sua identidade não está à venda, não está nas mãos dos outros, mas firmada nas suas escolhas, nos seus princípios e no que você constrói dia após dia. Isso cria uma liberdade imensa, porque você deixa de viver como reflexo dos julgamentos e passa a viver como expressão da sua essência. E essa é uma das maiores conquistas que alguém pode ter: ser dono de si, não do que dizem, mas do que realmente é. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Eliel de Araucária, no Paraná, que agradeceu com tanta gratidão. Eliel, sua presença aqui é como aquela sombra fresca das araucárias que dá descanso no meio da caminhada longa. Saber que o estoicismo chegou até você e está fazendo parte do seu dia traz alegria e reforça ainda mais o propósito dessa comunidade. É bom demais ter você junto nessa roda de sabedoria e força interior. Eliel, um abraço, meu querido. Seguimos então. Quantas vezes você já disse sim quando na verdade queria dizer não? Talvez tenha sido para ajudar um amigo em um momento em que estava exausto, ou para assumir uma tarefa extra no trabalho, mesmo sabendo que já estava sobrecarregado. No momento, pareceu mais fácil aceitar do que enfrentar a culpa ou o desconforto de recusar. Mas depois veio a frustração. Você percebeu que, mais uma vez, colocou as necessidades dos outros acima das suas. Essa atitude, quando repetida, cria um padrão perigoso. Você começa a se sentir drenado, sem energia, e ainda com a sensação de estar vivendo mais para agradar do que para se respeitar. O estoicismo nos ensina que dizer não é egoísmo, é respeito por si mesmo. Muitos acreditam que impor limites significa afastar pessoas, mas é justamente o contrário. Limites são como portões, não como muros. Eles não servem para isolar você do mundo, mas para permitir que apenas aquilo que realmente importa entre na sua vida. Quando você não estabelece limites, deixa que os outros decidam por você como usar seu tempo,
sua energia e até sua paz. É como entregar as chaves da sua casa e permitir que qualquer um entre e bagunce tudo. Dizer não é trancar a porta quando necessário. É mostrar que sua vida tem valor e que você escolhe como usá-la. E isso, longe de afastar as pessoas, cria relações mais saudáveis, baseadas em clareza e respeito. Imagine que você é a pessoa para quem todos ligam tarde da noite para pedir conselhos. No início, você se sente importante, necessário, mas com o tempo, percebe que isso está comprometendo seu descanso, seu foco no dia seguinte e até seu humor. Continuar dizendo sim, nesse caso, não é bondade, é autossabotagem. Agora, se você comunica com carinho, mas com firmeza, algo como "eu me importo com você, mas preciso manter minhas noites para descansar, vamos conversar amanhã", algo muda. Você ainda demonstra cuidado, mas protege sua própria paz. Essa clareza fortalece a relação, porque não existe mais espaço para ressentimentos silenciosos. O limite, nesse caso, não destrói a amizade, mas a torna mais justa. O filósofo Epicteto dizia que liberdade é a capacidade de viver como você deseja. E viver como deseja exige escolher onde sua energia será investida e onde precisa ser preservada. Quando você não estabelece limites, a vida se enche de obrigações que não são suas, e o que realmente importa fica sempre para depois. Dizer não é apenas uma questão prática, mas uma forma de honrar a si mesmo. Cada vez que você respeita seus limites, você envia a si mesmo a mensagem de que sua paz é importante, de que sua vida merece cuidado. E essa mensagem fortalece sua autoestima mais do que qualquer elogio externo poderia fazer. Claro que, no início, pode ser desconfortável. Talvez as pessoas se surpreendam ou até se frustrem com sua nova postura. Mas isso é natural, porque estavam acostumadas ao seu sim automático. Com o tempo, porém, elas aprendem a respeitar seu espaço. E mais do que isso, você percebe que as relações que sobrevivem ao seu não são aquelas que realmente valem a pena. Porque quem gosta de você, de verdade, não quer apenas receber, mas também respeitar seus limites. Esse processo exige consistência. Se você ceder toda vez, sua mensagem perde força. Mas se mantiver firmeza, mesmo que com gentileza, vai construir uma vida mais leve e equilibrada. No fim, dizer não quando necessário é um ato de amor próprio. É a forma de lembrar a si mesmo que sua energia não é infinita e que não pode ser desperdiçada em tudo que pedem de você. Sua paz é responsabilidade sua, e protegê-la é um dever que ninguém pode cumprir no seu lugar. Aprender a impor limites é uma das maiores provas de maturidade emocional, porque mostra que você entende que cuidar de si não é egoísmo, é necessidade. E quando você aprende a se respeitar, descobre que tem muito mais força para também oferecer o melhor de si aos outros, mas de forma equilibrada e saudável. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma pequena mudança de olhar para transformar completamente a forma como vivemos. A Sabedoria Estoica não é um livro fechado em prateleiras antigas, mas um guia vivo que pode ser aplicado em cada dia, em cada decisão, em cada emoção. E você não precisa caminhar sozinho nesse processo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você busca mais equilíbrio, mais clareza e mais paz. E isso é um sinal de força, não de fraqueza. Aproveite esse impulso e mergulhe ainda mais fundo nesse caminho de transformação. No canal Estoicismo Racional, existe uma playlist especial chamada Sabedoria Estoica, com mais de 200 vídeos que reúne reflexões, lições práticas e ensinamentos para te ajudar a cultivar a serenidade e a força interior todos os dias. É como ter um mapa em mãos para navegar pelas tempestades da vida sem se perder. Escolha agora dar esse próximo passo. Acesse a playlist Sabedoria Estoica no canal Estoicismo Racional e permita-se aprender, crescer e se fortalecer a cada vídeo.